Peraí, deixa eu achar o link pra gente ir acompanhando quem vai entrando. Eu cliquei, tá escrito começando. Já tá os Aqui primeiros ainda não 4 apareceu segundos. não. Os primeiros 4 segundos. Vai no barra live, aí pega lá o primeiro que tiver. Porque o link Sim, barra live é. sempre cai no live, gente. Não tem problema, Ah, mas tá, agora tá. Para mim já apareceu aqui. tá. Tá, tá Tem iniciando aqui uma, ainda. Beleza. aham. Tem uma parte Ah, que não sei se eu consigo fazer. Deixa eu diga o ver que aqui. é. Vamos lá, rapidamente. Que agora nós estamos online. Não, é que compartilhar na sala de vídeo, você consegue compartilhar para os seus contatos verem que você está online também, É verdade. Ah, né? Compartilhar num grupo, né? Isso. tá. Thalita, se você puder também ver o que você vai fazer aí, as coisas. Tá, eu vou compartilhando nos grupos enquanto que o Se me passar pessoal vai entrando. uma. Se passar uma no WhatsApp, eu posso. Com esse link final, deve estar barra vídeos barra alguma coisa, né? Se não, barra live. Acho que o barra live deve estar rolando, Tá não só sei. barra live mesmo. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu tentar. Isso. Vai na primeira página da aliança ver se rola alguma coisa diferente. Como o meu que tá. Se meu servidor que tá segurando, eu não vou me arriscar, não. Eu não Aham, saio daqui. Eu não vou abrir janelas. Tá, peraí que eu vou indo Eu na me página inicial. recuso a abrir janelas. Já temos aqui 7 pessoas. Peraí que eu vou indo para a página inicial para a gente acompanhar quem é que tá entrando. Tá legal. Aí tem que ver quando que eu posso. Se alguém tiver um link, me passem, por favor. Passei lá no WhatsApp, no Ah, grupo. legal. Tá. Pelo WhatsApp eu consigo compartilhar. É o barra live mesmo. É o barra live mesmo, é isso mesmo. Aham. Passa no grupo Dia da Terra Live pro Everton ver. Certo. Aí, agora estamos online. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal ir chegando. Não Nossa, são as 9 ainda, né? é. enquanto isso, vamos divulgando nos grupos. Tem um outro link aqui que aparece. Pode ser que a gente Ah, então envie me ele. dá um link que tenha barra vídeos. Mandei aqui. É que tem um link que após os vídeos aparece a numeração também do vídeo. Cuidado com os microfones, gente. Tem um retorno aí. Tem que cancelar, Tem alguém que tá os com outra coisa acesa aí. tem que pôr no mute os vídeos. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Nádia chegou. Henrique. Sejam Oi, bem-vindas. Nádia. Oi, Legal. Henrique. André também tá por aí. Oi, André. Quem está se aconchegando, se aproximando, já pode ir colocando as questões que gostaria de ver Sim. abordadas nesse nosso bate-papo muito gostoso, muito regional. Manda um oi aí pra gente nos comentários. Isso. 16 pessoas. Vamos dar mais um minutinho para a galera chegando. Quem já estiver por aí, se puder ajudar a gente a compartilhar o link, mandar nos seus grupos. Epa, o Diego lá do Piauí. Nossa, Olha que região legal. civilizada do nosso país. Que bom. Saudade de você, Diego. Saudade dessa terra. Leopoldo. Oi, Leopoldo. Que legal, Ô, gente. Leopoldo, que beleza. Acho que rola um atrasinho, né? Não sei, são 9h01. Eu acho que daqui a pouco a gente pode começar. Mas eu digo assim, em relação a. Ah, claro, claro. Nós estamos. Sempre tem um Tá. lag, né? Que fala. Aham.
Já tem uns comentários aqui. Aí. Galera comentando. Acho que já dá para começar, né, gente? Acho que sim. Vamos começar, que já são Sim. 9h01. Agora a gente Então, já ativou o link, aos poucos as pessoas vão chegando. Isso. Beleza. Eu acho que sim. Então tá. Deixa eu chegar para cá, que eu acho que eu não tô aparecendo. Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui, né? Que estão chegando. E de repente você vai assistir esse vídeo amanhã, né? Raquel acabou de me escrever aqui falando que vai assistir amanhã, que é para a gente gravar para ela. Então, um oi, um abraço para todos vocês que estão vendo agora ou que vão ver depois, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Thalita, eu sou da equipe de comunicação da Aliança, também sou professora de sociologia. E nós pensamos, né, essa live especial aqui hoje para falar sobre o Dia da Terra e não especificamente sobre isso, né, mas ampliar um pouquinho a discussão e pensar a relação da pandemia do novo coronavírus com a questão da emergência climática. Gente, só um minutinho. Everton tinha sumido, voltou, né? Voltou. E aí a gente convidou aqui a Ana Paula, que é advogada, pesquisadora, professora, para conversar com a gente, o Everton, que é professor de geografia, e o Daniel, que é o presidente da Aliança. A gente pensou, né, o Dia da Terra é um dia de celebração, é um dia de gratidão, né, um dia de pensar de maneira a agradecer essa nutrição que a gente recebe dessa terra, desse planeta, dessa nossa casa comum, né? E celebrar também passa por refletir sobre questões importantes sobre a Terra, né? Sobre a questão planetária. E refletir significa informar, significa conscientizar, e significa pensar sobre a relação que nós estamos desenvolvendo com a natureza, com o planeta e com os seres, né, não humanos de maneira geral. Que tipo de relação é essa? E enquanto eu preparava, né, gente, eu tô com 2 telas aqui, tá? Eu tô no Facebook acompanhando. Então, se alguém puder responder o pessoal só enquanto eu falo, tá? Enquanto eu pensava, né, essa conversa que a gente ia ter hoje, eu fiquei meio que fazendo uma retrospectiva, né, desses momentos aí que antecederam a declaração da pandemia e esse recolhimento do isolamento. Eu estava muito inserida na minha pesquisa de mestrado, né, tá vindo aí de fevereiro, março, estava muito intensa, estava desenvolvendo material didático, inclusive um beijo para minha orientadora, que falou que ia assistir. O meu mestrado é em educação ambiental. E eu estava desenvolvendo um material didático sobre a questão ambiental e pensando principalmente a questão do antropoceno, do capitaloceno e do bem viver. São conceitos aí, né, mais usados no meio acadêmico. Daqui a pouco eu vou dar um esboço rapidinho sobre isso, mas esses conceitos trazem muito dessa reflexão, né, da relação entre ser humano e natureza, ou, né, por outras vias, da reflexão entre humanos e não humanos. E eu fiquei aqui pensando, né, que, inclusive, depois a gente vai deixar nos comentários aqui uns links, né, de uns documentários bem interessantes para pensar esse assunto, e um dos documentários é um documentário que se chama Antropoceno. Esse documentário mostra um pouco da transformação que o homem vem impondo ao planeta. E depois de assistir, né, esse documentário por 3 vezes seguidas nessas semanas aí do mestrado, estava passando em sala de aula, né, exibindo para os alunos que participam da minha pesquisa, eu estava com essa sensação de colapso iminente, né? A gente, quando se aprofunda muito nessa reflexão sobre a emergência climática, parece que a gente já fica meio perto dessa reflexão aí do fim do mundo, dessa sensação apocalíptica mesmo, né? E aí, de repente, tudo parou, e parou numa semana que antecedia uma parte muito bonita da pesquisa, que inclusive a Aliança ia participar,
participar, que era levar os estudantes do Instituto Federal do campus aqui de Poços de Caldas para conhecer a região da Serra da Pedra Branca. A gente ia levar os estudantes lá, depois ia dar uma passadinha na Rosa dos Ventos, ali em Pocinhos do Rio Verde, para conversar sobre a questão ambiental em Caldas. E, infelizmente, não foi possível, né? A gente teve que interromper a pesquisa bem ali no meio, mas continuamos aí à distância. E aí eu pensei em trazer um pouquinho dos elementos dessa pesquisa, porque eles nos mostram um pouco dessa reflexão da emergência climática, né? Ou melhor, como chegamos até esse contexto. A questão do antropoceno é a formulação de uma hipótese, né, de que nós estaríamos entrando numa nova época geológica. Aí o professor de geografia, se quiser dar uma contribuição aí depois, né, inclusive estou com um livro emprestado do Everton, não sei quando devolvo agora, Everton, sinto muito. Essa reflexão sobre o antropoceno significa pensar que nós estamos em um novo ritmo de apropriação da base ambiental do planeta. Então, tem ocorrido uma aceleração nesses últimos 3 séculos, e a ideia é que existe uma ruptura, né? Uma ruptura que provoca uma nova época geológica. E essa ruptura está representada pelo fato da gente não conseguir mais manter a estabilidade climática como a gente tinha, né, até alguns anos atrás, e significa pensar o homem também como a principal força geológica que está atuando sobre o planeta. Dentro dessa discussão, né, a gente poderia avançar, pensar outros termos como o capitaloceno, que seria a relação do capitalismo com essa transformação mais intensa do planeta. E não existem muitos consensos, né? Os pesquisadores aí abordam esses assuntos por diversos caminhos, mas a síntese é que, principalmente a partir da década de 1950, houve uma grande aceleração e nós começamos a transformar o planeta de maneira mais intensa que as próprias forças geológicas, né, da própria natureza em si. Isso através do uso de fertilizantes, a construção de barragens, a produção intensa de veículos, a degradação do solo, o desmatamento, a extração mineral e por aí vai, né? Então, chegamos a esse contexto, que é um contexto de emergência climática, que é um contexto no qual, né, quem está mais próximo aí desse debate já sente, né, essa questão da transformação, essa questão dos riscos, essa questão da falta de sustentabilidade que essa relação homem-natureza vem proporcionando. Como fala lá o Viveiros de Castro, né, a gente não está, talvez, quando a gente fala em fim do mundo, a gente não está necessariamente falando, né, vai acabar o mundo, o planeta vai deixar de existir. Mas o mundo, como nós conhecemos, né, as formas de existência que nós conhecemos até então, elas não serão mais possíveis, né? E, de repente, quando a gente falava em emergência climática, a gente pensava nessa questão do parar a Terra, mas através de outras possibilidades, né? Através de repente, pensar um outro mundo, pensar outras formas de relação com a natureza, outras relações econômicas. Infelizmente, fomos parados por esse vírus, né? E agora a gente gostaria de pensar juntos aí, né? Queria colocar para vocês qual é a relação, então, da emergência climática, né? Esse contexto todo histórico, social que nos trouxe esse fenômeno da emergência climática, qual é a relação disso com a pandemia do novo coronavírus? Não sei, de repente, Everton, você quer começar a falar, por favor? Alguns minutinhos, né? Aí... Gente, o Everton tem um probleminha com o tempo, tá? Então a gente está aqui de olho. Eu estou cronometrando, só para vocês terem uma ideia, para eu conseguir controlar o tempo. Eu estou falando isso, mas eu nem vi quanto eu falei, tá? Desculpa aí se eu passei. Muito bem. Bom, pessoal, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. Agradeço profundamente, imensamente, né? O convite para estar aqui com vocês. Eu confesso que eu não me sinto muito à vontade, né? Sendo intermediado por uma tela.
eu gosto da sala de aula, né? Eu gosto de olhar para as pessoas. É, eu tento cada vez mais, né, me aproximar, né, com aqueles com quem eu falo, com quem eu procuro conversar, mas como a Thalita colocou, né, é uma imposição, né, essa condição, né, de estarmos nesse momento, né, intermediados pela tela, não que nós estivéssemos, né, mas agora muito mais, mas eu tenho que aprender a lidar com isso também, porque é uma ferramenta importante, uma ferramenta interessantíssima, né, de contato, né, de difusão de ideias, né, de amplificação daquilo que nós estamos tentando tanto pensar, né, do ponto de vista de entender, né, do entendimento, quanto da prática, né, tentar agir de alguma forma, né, articular diferentes redes, né. Essa ideia que a Thalita colocou, gente, é fundamental, né, e é basicamente o que nos norteia, né, o que nos conduz a essa conversa, né. E o que se coloca como pandemia, né, que na verdade é uma concepção absolutamente geográfica, né, ou seja, o fato de você ter todo o planeta, né, atingido pela Covid-19, né, pelo coronavírus e a enfermidade que causa, né, a Covid-19, é absolutamente ilustrativo do momento histórico que nós vivemos, né, que, que na verdade, na minha humilde forma de entender, pessoal, nos coloca num divisor de águas, né? Esse divisor de águas, um divisor de águas na história, né? Ele é fruto da forma como nós nos constituímos enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Ou seja, a maneira como nós construímos ao longo, né, do tempo, ao longo da história, esse modo de vida que é absolutamente predatório, né, e incapaz de olhar o planeta, né, enquanto uma entidade, né, enquanto algo completo, né, ou seja, todos nós inseridos, né, numa relação de interdependência absoluta, né. Então, na minha forma de entender, e eu creio que eu não estou sozinho nisso, né, essa pandemia nos mostra justamente isso, né. Olha, temos algo a fazer, né, isso é urgente, e agora, como fazer, né? Isso também está sendo mostrado nesse momento, gente, que é uma coisa muito bonita que nós estamos percebendo, né? Estamos vendo isso de forma concreta, de forma substantiva, é a constituição de redes, né? Redes de solidariedade e redes que perpassam basicamente pela escala local, né? É claro que as demais escalas, e eu trago essa ideia, né, justamente por aquilo que eu venho tentando entender, né, desde da minha formação, a noção de escalas, né, pessoal, que a gente tem uma escala global, que é uma escala que muitas vezes se dá de forma abstrata, muito distante, né, daquilo que a gente consegue, daquilo que você alcança, né, perpassa pela escala nacional, né, pela escala regional, mas se dá essencialmente na escala local. Então eu tenho pensado muito nisso, né, porque dentro do que a geografia propõe, né, as ciências espaciais, digamos assim, elas propõem, é na escala local que nós temos o chamado espaço das vivências, né, o espaço das relações cotidianas, onde se estabelecem as relações de afetividade, né, é aquilo que nos cria uma identidade, aquilo que nos une, né, ela se dá essencialmente na localidade, né. E aí eu pensando nisso, provocado, né, de forma muito, como que eu posso dizer, de forma muito incisiva, né, não sei se é bem isso que eu quero dizer, por tudo isso que nós estamos vivendo, pessoal, eu fiquei pensando no que representa essa localidade em diferentes dimensões, no sentido de como essa localidade ela pode ser conduzida a ações concretas que nos permitam, como foi colocado pela Thalita, né, pessoal, avançar, né? Avançar não no sentido de repetir aquilo que nós construímos até então, né? Ou seja, né, a gente tentar dar um passo adiante,
né, um passo singelo, um passo ainda pequeno, né, mas dá um passo adiante. Quando eu falo singelo e pequeno, na verdade, eu não vejo assim, eu vejo como um grande passo, mas a gente precisa manter o pé no chão, digamos assim, né, como nós vemos, como nós procuramos entender, né, e essa fala, eu creio que quem me proporcionou está ouvindo agora, pelo que eu ouvi a Thalita agora há pouco, né, um passo para trás para pegar galeio, né? Isso é muito próprio daquilo que eu tenho tentado aprender também, né, com a capoeira Angola, né? Essa fala é do Henrique, tá? Um passo para trás para pegar galeio. Então, quando nós é, imaginamos, né, que estamos andando para trás, na verdade, nós estamos nos fortalecendo para poder dar esse impulso, dar esse galeio, é isso que eu quero dizer. Então, essa situação, essa pandemia, essa condição imposta, ela está trazendo isso, a meu ver, né? E como eu colocava a questão da localidade, pessoal, eu fico pensando muito naquilo que eu vivo, né? Que é a situação de uma pequena cidade, né? Um pequeno município, onde a densidade, né, e a intensidade das relações, ela é, a meu ver, um pouco menor do que quando comparamos a grandes cidades, né, as grandes metrópoles. O que eu quero dizer com isso? Né? A densidade, a intensidade das relações impostas pelo denominado capital. Né? O que eu quero dizer? Nas pequenas cidades, essas relações elas são mais rarefeitas, né? Mas, por outro lado, as relações de afetividade, o senso de comunidade, de identidade, de proximidade, são muito mais fortes, muito mais densos, muito mais intensos. Então, nessas condições, a gente pode, né, ganhar esse impulso, a gente consegue, né, substantivar, materializar esses anseios, essa vontade, esse desejo, esse sonho, que garantir, né, uma condição concreta, né, uma condição real, né, para aquilo que nós esperamos enquanto um mundo ideal, né, enquanto um mundo que respeita, acima de tudo, a vida, né? Isso é uma fala que Daniel ele frisa muito, né? Coloca o tempo todo. E é importante a gente entender, porque quando nós falamos de vida, nós não resumimos isso ao que entendemos como humano. Nós entendemos isso na sua totalidade, na sua integridade, né? Aquilo que eu comentei como a ideia de interdependência. Todos pertencemos a um ambiente, né? De forma interdependente. Uma coisa que eu fico pensando, né? Que rompe um pouco essa ideia de evolução linear, né, pessoal? É que, na verdade, a evolução ela se dá pela cooperação, né? Ela se dá pela simbiose, né? Pela criatividade, né? Pelas mutações. Não é uma coisa linear, nós viemos disso, vamos. Não. Ela se dá pela cooperação. Everton, só interromper um minutinho. A Calu perguntou aqui no bate-papo o que é emergência climática. Não sei se a sua fala contempla ou se alguém que vem depois pode colocar uma síntese aí do que seria emergência climática. Talvez fosse bom a gente ter começado por isso, né? Não deu. Entendi. Mas tá em tempo. Esse tipo de desafio complica, Thalita, no meio da fala do Everton. Mas tudo bem. Eu acho que vocês estão todos à altura da pergunta. A gente está preparado para improvisos também, né? Mas eu posso tentar contemplar essa ideia, mas o que eu queria, na verdade, é porque eu estou no cronômetro aqui, eu estou me segurando para não falar uma hora na cabeça de você. Isso, foi o que eu imaginei. Mas só para concluir, então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: essa situação que nos é imposta nos mostra um caminho, ela nos mostra que devemos procurar fortalecer, dentro das nossas condições locais, estas redes que vão nos permitir superar, né? Vão nos permitir avançar, dar esse passo à frente. Então, isso que nós imaginamos ser um retrocesso, ser um passo atrás, é o que eu quis dizer com galeio, é o que vai nos dar impulso, é o que não vai nos dar força, né? É nesse sentido que eu vejo isso. E nós estamos vendo isso
agora, pessoal, sendo reforçado, sendo fortalecido aqui em Caldas. Eu falo de Caldas porque é o que nós estamos vivendo, porque nós estamos impedidos, né, de circular materialmente. Nós continuamos circulando virtualmente, mas nós estamos impedidos de circular materialmente, concretamente. Então, o que está se configurando aqui, gente, enquanto rede, né, enquanto redes, que são várias, é muito. É de um poder, de uma potência que eu ainda não consigo mensurar, né? Mas isso está acontecendo. As pessoas estão pensando de forma solidária, estão pensando de forma cooperativa e criativa. Isso, na minha forma de entender, é o que, né, tudo isso que nós estamos vivendo vai nos proporcionar, né? Aí, só vou concluir, né, por enquanto, é uma citação de um filósofo francês, né, que eu descobri recentemente, chamado Gabriel Marcel, né, ele vive ali do finalzinho do século XIX até segunda metade, ou parte da segunda metade, né, do século XX, que ele vai dizer o seguinte, abram aspas, por favor, né, há algo que se chama estar vivo, e há algo que se chama uma existência ativa. Escolhi esta. Eu acho que é mais ou menos isso que passa na minha cabeça, né? Não é só estar vivo, o que ele chama de existência ativa, né? Isso eu tirei de um livro do professor Milton Santos, né, chamado O Espaço do Cidadão, que é muito interessante também, vale a leitura, tá? Bom, mas de qualquer forma, nas considerações, a gente procura colocar mais uma ideia. Valeu, galera. Ana, obrigada, Everton. Ana, se quiser começar. Tá certo. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Daniel, dizer que é uma grande alegria conversar com vocês sobre essa temática, que é uma temática que me comove, me toca bastante, né? Que realmente eu acho que talvez seja a última oportunidade que nós temos enquanto civilização, enquanto uma da onde estamos indo, o que estamos fazendo. Queria cumprimentar também a Thalita, o Everton, dizer que está sendo muito legal poder ouvir, aprender com vocês e pensarmos juntos a respeito dessa temática. E mandar um abraço também para o pessoal de Cambuquira, ou do Circuito das Águas, Caxambu, que estão nos acompanhando aí também nessa live de hoje. Quando você faz essa provocação, Thalita, de pensar o que a pandemia do Covid-19 ele nos ensina sobre a emergência climática, eu gostaria de lembrar uma reflexão trazida pela Isabelle Stengers, que é uma filósofa da ciência. Ela, no livro que chama No Tempo das Catástrofes, ela fala que Gaia, a intrusa, né, que é esse ser, que é a Terra, efetivamente, hoje estamos no Dia da Terra, quando ela reaparece, ela não reaparece como um ente que é exatamente vingativo. Ela reaparece como uma Gaia ofendida, né, que realmente está sentindo as máculas da nossa relação extremamente destrutiva com o nosso planeta. Então, por ela ser ofendida e não vingativa, nós podemos começar essa reflexão de que ela é surda aos nossos apelos. Então, o que o Covid nos ensina, a princípio, eu penso que é no sentido de uma autolição. E por isso que eu gosto muito dessa metáfora de que é como se, durante essa quarentena, a Mãe Terra, né, essa terra que hoje você colocou é uma data que deveria ser celebrada, mas principalmente uma data de rememoração política do porquê que é necessário ter um dia para existir a Terra, que na verdade somos todos nós, né? Porque Gaia ela é essa multiplicidade intrincada de vários seres e como traz o Lovelock, que é um ser vivo que pulsa e que é vida. Então, a questão do que nós podemos aprender em relação ao Covid é uma autolição. Então, talvez esse seja um tempo em que nós podemos pensar assim, de castigo. Fomos colocados voltar a respirar, o que é uma coisa que eu considero bastante grave. Então, nós podemos pensar no Covid-19
com um período de suspensão dos humanos. E esse isolamento que nós estamos vivendo hoje, eu gostaria de lembrar que ele é um alívio para que se trata assim, de uma relação, de uma possibilidade única de nós repensarmos essa relação tóxica que nós mantemos com a Terra, que passa, aí já respondendo a dúvida que foi colocada aí dentro do chat, pela questão da emergência climática. Quando nós falamos em emergência climática, nós estamos falando de, como você bem colocou, Thalita, do antropoceno, que é quando a destruição humana em relação ao planeta, ela adquire a potência de uma força geológica. Foi um termo cunhado pelo Nobel da Química, Paul Crutzen, para realmente pensar essa relação tóxica dos humanos com a Terra. Então, nós estamos falando de emissão de poluentes e gases do efeito estufa e uma série de desregulações, como mudanças climáticas, resíduos radioativos, rejeitos industriais, perda da biodiversidade, né? Que, na verdade, é um holocausto biológico, porque nós estamos vivendo a nossa 6ª extinção em massa. A última extinção em massa que nós tivemos foi durante o período dos dinossauros. Então, aí você já imagina, você já consegue perceber o quanto é grave essa nossa relação. Aí temos também a interferência no ciclo do hidrogênio, escassez de água doce, crise alimentar, enfim, uma série de problemáticas que passam pela questão que está sendo chamada como emergência climática, que é um aumento da temperatura no globo, um aumento de poluentes, extinção da biodiversidade. Então, quando nós estamos aqui no isolamento, de uma forma muito pragmática, nós podemos ver, por exemplo, que se reduziu a quantidade de dióxido de nitrogênio, que é um gás que ele é utilizado tanto por veículos automotores quanto por termoelétricas, também ele é emitido em processos industriais. Eu escrevi um texto para a Carta Capital que, a princípio, eu chamei ensaio sobre a Covid, o texto do Saramago, né, de ensaio sobre a cegueira. Tem um trecho desse texto que fala que, em determinado momento, nós vivíamos com milhares de homens e mulheres numa natureza intacta e imensa. E agora nós estamos vivendo num mundo descarnado e exaurido, né? Aí eu lembro de um livrinho muito interessante, que é do Sloterdijk, que chama No Mesmo Barco, e ele fala justamente desse processo, como nós caminhamos do que ele chama de paleopolítica para hiperpolítica, que seria a continuação da paleopolítica por outros meios. Então, se trata realmente de reinventar os modos de vida, né? De repensar o nosso processo industrial, que ele destrói muito mais do que ele é capaz de se regenerar. Tem algumas fotos aí que agora estão aparecendo na internet de alguns animais silvestres que estão aparecendo nas ruas vazias de várias capitais, né? Tem cervos em Londres, tem a civeta indiana, e tem até um caso de uma águia que chama rabalva, que ela não era vista na Inglaterra há 240 anos. Então, o próprio Covid, eu acho que a gente tem que refletir que ele tem relação com a destruição dessa nossa casa, desse único lugar que nós podemos chamar de lar, porque ele está ligado à destruição do habitat do morcego, por exemplo, e nós sabemos que, como esse patógeno, a tendência é reaparecer em vários outros patógenos, né? Então, digamos que esse Covid-19, ele é apenas um pequeno experimento para o que está vindo, que não é uma coisa boa. Então, a cegueira, nesse caso, é a cegueira que nós atingimos para o capitalismo, para a destrutividade do planeta, para a gente poder repensar as péssimas escolhas que nós estamos fazendo. Então, é um período onde a gente tem que realmente repensar e despertar esses afetos, a arte de ter cuidado, repensar comunitarismo, ir contra esse mundo que é egoísta, que é alienante, e a gente precisa se organizar enquanto coletivo, né, para sermos contrapontos desse crescimento. Precisamos aprender a vida leve,
precisamos aprender a ser como passarinhos, tranquilos, sem grandes pegadas. Então, o Covid ele é um acontecimento incômodo que faz o nosso modo de vida tremer. E isso não é ruim, porque ele vai deslocar o futuro para que nós possamos ver o passado, o que nós fizemos até então, de uma forma diferente, não permitir que o futuro ele seja transformado em uma nova fonte de lucro. Certo. Ana, finalizou sua fala? Depois a gente vai voltar, né? Porque eu gostaria de propor uma reflexão aqui para vocês, da atenção. Ouvir um pouco o Daniel, depois a gente volta no bate-papo. Mas eu acho que dá para seguir, dá para você concluir. Tá tão bom. Pode? Eu acho que dá sim, tranquilo. Porque eu não estou acompanhando a hora, aí vocês, por favor, me lembrem o péssimo hábito. Eu já ia chamar, mas pode continuar, tá tranquilo. Certo. Tem um livrinho que está sendo disponibilizado aí, que é um livrinho genial do Ailton Krenak, que chama O Amanhã Não Está à Venda, né? E, dentre todas as reflexões que ele traz nesse livrinho, uma me chamou particularmente a atenção, que é quando ele fala que se a gente dizer que a economia ela é mais importante, é como dizer que o navio ele importa mais do que propriamente a tripulação. E ele traz uma narrativa de que quando um engenheiro ele o procurou para ele fazer a recuperação do Rio Doce, eles pediram a opinião dele e ele sugeriu naquele momento uma coisa que foi considerada doida, né? Ele falou, para a gente recuperar o Rio Doce, a gente tem que parar imediatamente todas as atividades humanas que vão incidir sobre o corpo do rio. E nesse momento, o engenheiro ele riu, falou assim, isso é impossível, né? Mas o Covid ele está aí e ele fez efetivamente o mundo parar. O mundo efetivamente parou. E tem um texto muito legal do Latour, que eu me esqueci agora o nome do texto, mas depois eu posso compartilhar aqui com vocês. Ele chama que a gente tem que se pensar como interruptores da globalização, né? Porque ignorar a Covid não é uma opção, né? Como o próprio Krenak fala. Se a gente ignorar a Covid, nenhuma morte ela terá valido a pena, né? Nada teria valido a pena, e é como a gente começar a aceitar que a Terra é plana, por exemplo, apesar de que agora estamos vivendo um período em que as pessoas efetivamente estão falando que a Terra é plana. Aí ele propõe uma reflexão que é o seguinte: quais são as atividades que existem hoje e que agora, no período de isolamento, elas estão suspensas, que você gostaria que não fossem retomadas? Vocês já pararam para refletir sobre isso? E qual que é essa atividade sem sentido e de que forma que essa suspensão ela torna o mundo melhor, o mundo mais fácil? E também, como que a gente poderia realocar essas pessoas que estão dentro desse mercado de trabalho para outras que sejam menos agressivas e mais equilibradas com essas mudanças que o Covid ele nos proporcionou. Por isso que eu gosto de Covid, ele talvez seja a nossa última oportunidade de refletirmos sobre a perversidade desse capitalismo global. Nós temos visto assim, uma desigualdade sem igual que assola o planeta. Aí podemos comparar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha, com o que aconteceu no Equador, onde as pessoas elas caíram nas ruas, teve uma ruptura dentro do país, tanto no sistema de saúde quanto no sistema funerário. E repensar como que nós podemos repensar e retomar Gaia ou Pachamama, né? Porque eu penso que se trata de uma questão, se o Covid ele vai deixando para o planeta cadáveres de mundos, eu acho que agora é uma questão de paralisação e de estanque desse capitalismo, né? É uma questão de necromancia, é a gente adivinhar o futuro em contato com esses mortos. E a partir desses mortos, nós
repensarmos o nosso modo de vida, que foi colocado em suspensão de uma forma inimaginável há cerca de 2 meses atrás. Então, acho que é fazer um pacto com essa morte dos velhos hábitos, para realmente recuperar e repensarmos a nossa relação com o nosso planeta, especialmente nesse Dia da Terra, né? Uhum. Essa parte do... Eu gostaria que vocês pensassem comigo. Quais são as atividades que foram interrompidas e que vocês... E por quê? Parte do que você colocou, Ana, tem relação com uma pergunta, acho que quem fez aqui foi o Henrique, né? Se o mundo voltará a ser o mesmo depois da pandemia, né? Então, eu acho que entra nessa reflexão que você propôs, e aí se o Daniel quiser comentar. Tá bom, gente. Nossa, eu tô super feliz com a atividade que a gente está fazendo e que a gente possa ter novas conversas como essa, né? Não tá fácil para ninguém o que está rolando. E eu pensei a minha fala em 3 eixos, né? Depois, se tiver algum outro elemento que surja no meio, a gente vai discutir. Não sei se eu vou responder as questões que a Thalita é muito provocativa, né? Ela consegue trazer perguntas difíceis, né? Mas os 3 eixos que eu queria fazer são os seguintes. Primeiro, eu queria tentar fazer um paralelo entre várias semelhanças que eu vejo entre a pandemia do Covid-19 e a emergência climática. Não vou descrever o que é emergência climática, eu acho que a Ana trouxe muito bem. O segundo eixo é possíveis cenários pós-pandemia. Então, se o mundo voltará a ser o mesmo ou não, né? Aí nesses possíveis cenários eu trago alguns ângulos pessimistas e outros ângulos otimistas. E, por fim, eu queria trazer alguns elementos que eu acho que são aprendizados que a gente precisa trocar, porque acho que o principal são os aprendizados que nós vamos levar. Para poder falar das semelhanças entre pandemia e emergência climática, aproveitando o que a Ana já evidenciou sobre o que é emergência climática, eu só queria fazer uma distinção entre crise climática e emergência climática. Crise climática é quando a Terra passa a não ser capaz de ter o que a gente chama de feedbacks negativos. Feedback negativo é positivo, viu, gente? O que significa feedback negativo? Significa restauração. Eu vou dar um exemplo com o nosso corpo humano, né? Se a gente está passando estamos num ambiente frio, o nosso corpo começa a tremer. Isso é um feedback negativo, para a gente tentar aquecer o nosso corpo, ou seja, retomar para o calor. Quando a gente está com muito calor, o nosso corpo começa a suar bastante para tentar reduzir essa temperatura e manter essa estabilidade em 37,5. Quando a gente está, a nossa saúde ela vai, 36,5, desculpa. Quando a nossa saúde está se deteriorando, uma das características é que o nosso corpo ele decide sair da sua temperatura natural para conseguir entrar em estado de guerra, né? Mas depois da doença você volta para o seu estado natural. Isso é o feedback negativo. Se a gente pega a Terra ela tem características muito específicas. Isso que dá a ideia de terra-mãe, de Pachamama, né? de Gaia, porque a gente tem aqui convivendo os 3 estados da água: o gelo, o líquido e o gasoso, num equilíbrio muito delicado. E esse equilíbrio é gerado pela própria vida. Por isso que eu falo muitas vezes, vida quer viver. É uma relação simbiótica dos elementos não vivos com os vivos que fazem com que a Terra seja o que ela é. Ela não é uma paisagem onde a vida veio e se deu, não. Ela é uma paisagem construída em diálogo, dialeticamente, entre a vida e a própria Terra. Um exemplo foram os avanços das plantas, né, para conseguirem chegar para dentro dos oceanos, ou para dentro da Terra, desculpa, dos continentes, à medida que as plantas foram conseguindo conquistar milímetros, né, ao longo da evolução, para dentro dos continentes, esse avanço foi conseguindo trazer umidade para essa região do continente e fazendo diferença de pressão, podendo disputar com o mar as nuvens para que elas pudessem entrar nos continentes e pudesse ter chuva para poder ter mais plantas avançando mais para dentro do continente, né? E isso é o que nós temos, que são os grandes reguladores globais, né? Algas, florestas, corais, sais no mar. Então, o que é a emergência climática? É quando todos esses mecanismos que nós temos na Terra de regulação desse equilíbrio sutil estão
não estão dando conta de retornar. Então é como se o planeta estivesse entrando numa febre. Tá? Então é importante a gente compreender a emergência nesse sentido. Quais são semelhanças entre a pandemia e a emergência climática? Que é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, o primeiro ponto. A pandemia ela nos exige, assim como a emergência climática, respostas comuns, que não se resolvem numa cidade, num país ou num continente. Ela precisa ter escalas globais. Então não adianta a gente pensar que cada lugar vai conseguir resolver o seu. A gente precisa de respostas comuns. Então espaços que dialogam ao nível global, seja a Organização Mundial de Saúde, a ONU, espaços de interlocução e diálogo se tornam cada vez mais importantes num momento como esse, né? As respostas têm que ser comuns. A declaração global de pandemia foi necessária para que fosse possível que os estados nacionais chegassem à dura decisão que ninguém queria de ir para a questão do isolamento social. Então esse é o primeiro ponto, a necessidade de respostas comuns. Outra ponte que eu vejo é o desafio ao senso comum. Esse está muito difícil de enfrentar, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil especialmente. A gente está querendo, muita gente quer voltar ao estado que estava antes. Não consegue abandonar e tenta forçar o máximo possível de que é alarmismo e de que tudo vai voltar como era antes, a gente tem que ir como estava antes, tem que estar igual, tem que estar igual. Então essa dificuldade que existe de aceitar que a gente está num estado extraordinário. Esse é um desafio do senso comum, do que a gente está acostumado. O que nós estamos vivendo hoje, a humanidade não vive, pelo menos desde 1918, podemos dizer assim. Terceiro elemento em comum é o de emergência. A velocidade conta tudo, porque agora muita gente que não entendia de matemática está começando a entender o que é o tal da curva exponencial. A curva exponencial é aquela que duplica a cada X dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias você tem uma duplicação. Então essa curva que a gente vê, que ela começa assim, parece que não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, no dia seguinte está acontecendo tudo. Então essa ideia de emergência faz com que a gente tenha a seguinte característica, que é muito louca. Se você age muito bem para tentar segurar a propagação do vírus, muita gente vai dizer que então ele não era importante e não vai reconhecer o sucesso. Se falharem as medidas, vai falar, não adiantava nada, a catástrofe veio de qualquer jeito e a ação foi tarde demais. Então, essa questão do exponencial é uma característica comum. A outra característica comum entre pandemia e emergência climática é a ideia da comunidade, do comum. Como que o comum surge como algo importante, aquilo que nos pertence a todos, na nossa comunidade, a importância da comunidade no momento em que o deslocamento se dificulta, né? Outro elemento é o da resiliência. O que é resiliência? Como que a gente consegue no nosso território aguentar situações de emergência? Como que o território nosso local está tão dependente da escala global que pode haver desabastecimento. E aí de repente chama a atenção a importância do produtor rural, da agricultura familiar local, dos circuitos curtos de comercialização que garantam o abastecimento do essencial para a vida. E essa é uma característica essencial. É a resiliência, a soberania, a capacidade do território em encontrar as suas soluções. A importância do lugar, né? Outra característica em comum entre pandemia e emergência climática é, infelizmente, o negacionismo, que é um rol de uma estratégia de baixo escalão, que eu digo que ela é de baixo calão, desculpa, que ela é de baixíssimo nível, medíocre, que é de ficar pulverizando notícias falsas e confundindo as pessoas para tentar negar uma determinada realidade. Isso acontece também com a emergência climática. Sempre você vai dizer que o pessoal é dos alarmistas, os cientistas são alarmistas e não é nada disso, o ser humano vai resolver. A mesma coisa com o vírus, é um alarmismo, até que a gente tem as covas comuns sendo cavadas em diferentes países, em diferentes territórios. Outra relação que eu acho muito importante, eu acho um dos pontos mais importantes do que eu teria para dizer hoje com relação à semelhança entre pandemia e emergência climática, é que esses momentos de crise que nós estamos vivendo, como esse da pandemia e também da emergência climática, parece que dá um curto-circuito entre o local e o global.
você começa a perceber que a sua ação local está diretamente ligada a questões globais. E as questões globais estão diretamente ligadas à sua ação local. Eu nunca vi tanta gente assistindo notícias como está assistindo agora, todo dia, acompanhando no dia a dia, coisas estão acontecendo no mundo inteiro e pensando nas nossas ações aqui no nosso território. Então parece que rola um curto-circuito de busca de compreensão do que a gente está vivendo no nível mundial ou nacional e, ao mesmo tempo, isso fazendo curto-circuito com as nossas ações no local. A outra questão que eu acho muito importante, foi pouco tratada aqui, né? E eu quero trazer isso com bastante destaque, que é uma semelhança entre a pandemia e a emergência climática, é que ela nos desafia quando a gente fala que a gente está no mesmo barco. Infelizmente, nós não estamos no mesmo barco. Essa é a hora que se percebe isso. Existem as pessoas que podem e conseguem fazer com mais tranquilidade emocional o isolamento social, porque a sua renda não se vê tão afetada. E existem pessoas que se tornam extremamente vulneráveis num momento como esse. Então a desigualdade, ela parece muito mais forte num momento de crise como essa. Então, numa pandemia do Covid-19 ou na emergência climática, as pessoas em situação de pobreza menos protegidas por mecanismos de direitos ou de Estado são as que mais sofrem as consequências e que passam por desgastes emocionais tremendos, né? Então a gente pode falar tanto de pessoas em situação que não era necessariamente de pobreza, mas são pessoas sem uma casca de proteção social. Por exemplo, microempreendedores, trabalhadores informais, pessoas com um emprego muito instável, que de repente tiveram esse ganha-pão cortado e que era essencial, porque eram pessoas que já estavam vivendo com uma gordura muito fina, e essa gordura foi embora, e você está desprotegido nessa situação. Diferente de outras pessoas que têm uma gordura mais ampla, de um certo colchão que garante que consiga ter alguma reserva para sobreviver. Então a desigualdade, ela aparece de maneira cruel nesse momento. E essa desigualdade, ela também acontece entre homens e mulheres. Então é um momento, infelizmente, em que estão se acirrando casos de violência doméstica contra as mulheres em suas casas. Então essa vulnerabilidade, ela aumenta ainda mais quando você tem um certo convívio forçado com o agressor. Então essa questão da desigualdade, ela nos salta aos olhos. Como que a gente deixou essa situação? Como é que a gente podia estar tão despreparado para uma situação como essa? Para não garantir que as pessoas pudessem ter o mínimo para viver. Onde está a presença dos mecanismos de seguridade social? Eles são muito frágeis. Aqui em Caldas, na nossa luta, eu vou percebendo a dificuldade que até mesmo os assistentes sociais, o CRAS, eles têm essa dificuldade de compreender esse novo conceito que a gente está tendo agora, que são os atingidos e as atingidas pela pandemia. São pessoas que estão atingidas pela pandemia. Elas não são pessoas que estavam no cadastro único, no CAD único. Elas não são pessoas que estavam recebendo Bolsa Família. Não são. São pessoas que estavam conseguindo ter o seu sustento. É a cabeleireira, é o jardineiro, é a doméstica, é o vendedor. São pessoas que nunca se imaginou que estariam numa situação como está essa. E isso está gerando um grau de desgaste emocional muito grande. E aí, com isso, essa desigualdade do impacto, né, sobre as pessoas, ela ressalta o fracasso, isso foi muito bem colocado pela Ana, o fracasso do nosso modelo econômico para esse tipo de desafio. O nosso modelo econômico, ele tem características positivas, ele gera uma dinâmica de inovação muito grande, mas ela não gera a proteção à humanidade que faz parte desse território chamado planeta Terra, que está distribuído em todas as suas regiões. Esse modelo econômico, ele é cruel, porque ele traz essa ideia de que os mais fracos podem ser descartados. Então a gente percebe o fracasso do modelo econômico. E mais, além de percebermos o fracasso desse modelo econômico, isso vale também para a questão da emergência climática. Daniel, outro link, tempinho, tá? Tá bom, ixi, Maria. Outro link importante é que se percebe bem a necessidade do Estado. O Estado aparece de novo. Cadê o Estado? Cadê o Estado para dar os R$600 da renda básica emergencial? Cadê o Estado para poder prover as cestas básicas essenciais para comprar a comida nos circuitos curtos dos agricultores familiares, né? E aí, nunca pensamos que a Terceira Guerra seria contra o vírus e a arma seria o amor, né? O egoísmo não resolve. Essa é uma das mensagens que a gente tem recebido. Então agora, para poder concluir, eu vou ter que falar
Eu estava só nas semelhanças entre a pandemia e a emergência climática, dos possíveis cenários pós-pandemia, que era o segundo eixo que eu ia trazer. Então eu vou trazer mais rápido para a gente poder concluir, não atrapalhar a dinâmica. Nos pessimistas, o que a gente está vendo? Por exemplo, na Turquia e até mesmo possibilidades aqui no Brasil. Fortalecimento de regimes autoritários, fragilização da democracia, fragilização do respeito aos direitos humanos e da capacidade de a gente lidar com isso. Um estado de vigilância, excesso e desespero. Uma volta agressiva ao modelo atual. Isso pode acontecer após a pandemia. Pode ser que aconteça o contrário, uma volta galopante dos processos de destruição das condições da vida. Um oportunismo também, essa é uma visão pessimista, e nós estamos vendo isso com o nosso governo federal, que está usando de um oportunismo medíocre, deplorável, quando o prefeito de Manaus chorou e disse: seja um presidente de verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Nós estamos tendo uma liderança que está jogando, está lavando as mãos, porque independentemente do resultado está querendo dizer que não é com ele, porque está pensando somente em processos de tentar ganhar e ter oportunismo em cima disso. Otimistas, eu acho que foi muito bem colocado já pela Ana, pelo Everton, é um chacoalhão necessário, a gente está mudando nossos referenciais, a pergunta que a Ana colocou é importante, e a gente pode rever o que está dado. A vida não está dada, gente, a vida não é dada, a vida é construída a cada dia. O cuidado, o afeto, a solidariedade, a necessidade de construção de circuitos curtos de comercialização, tudo isso está se fortalecendo, muita coisa legal está pulsando pelo Brasil afora e pelo mundo afora. A valorização da vida, a valorização da produção local, da comunidade, da solidariedade. Isso tudo eu vejo como possibilidades otimistas, de respostas que a gente pode dar para se preparar para a emergência climática. É quase como se a pandemia tenha sido um preparatório para o chacoalhão necessário que já chegou com relação à emergência climática. Para finalizar, o terceiro eixo que eu queria deixar é apenas uma mensagem do que eu tenho sentido em toda a luta que nós estamos fazendo local aqui em Caldas, em algumas questões também nacionais, mas localmente. O que nós estamos vivendo hoje, gente, é uma ameaça real à nossa civilização, à civilização humana, e a gente não pode deixar de perceber isso. É uma ameaça à nossa capacidade de lidar com os fatos, de lidar emocionalmente com a relação com a realidade, e é onde a gente percebe cada vez mais o poder da palavra. Então pensemos muito bem antes da gente agredir uns aos outros, antes de passar uma fake news. Ninguém está percebendo a gravidade que é passar uma fake news, gente. Isso gera doença nas pessoas. Não passe fake news. E eu acho que a outra mensagem que eu queria dizer é que a gente tem que agora compreender com essa ameaça que a gente precisa ser melhor. O que a gente está fazendo nessa pandemia? Onde nós estamos nos colocando nessa pandemia? A gente está entrando só em desespero ou a gente está tentando ser melhor na nossa solidariedade, na nossa capacidade de olhar para o próximo e para a próxima? Pedir para a gente respirar, amar mais e lidar mais com a vida e compreender que a economia está a serviço da vida, não é a vida que está a serviço da economia. Se a economia não dá conta da vida, a gente tem que mudar a economia. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu tenho sentido no Covid, na pandemia. Muito bom. Everton, quer fazer suas considerações finais? Ana? Thalita, apareceu alguma pergunta? Eu queria saber o feedback aí da galera dos se alguém está insatisfeito por onde foi, se alguma coisa ficou... Não, a princípio a galera está curtindo, mandando abraços, boa noite. Nádia colocou aqui que precisamos de uma aula de geografia, acho que está rolando. A Marilda falou história, matemática, biologia e sociologia, estamos aí. E o pessoal queria mais saber mesmo desse cenário pós-crise, né? O que de repente dá para prever, dá para dizer alguma coisa. Acho que todo mundo já colocou um pouquinho, né, das possibilidades pessimistas e otimistas, e acho que é isso, mas são só comentários de saudações aqui. E aí, se vocês quiserem ir fazendo as considerações finais. Eu quero, então, por favor. Bom, dada a minha... Aquela pequenina consideração final. Thalita, nossa, eu segurei tanto para eu falar 1 hora no começo, mas é muito simples o que eu quero colocar. É assim, eu acho que é, na verdade, um reforço, né? Aquilo que
que foi colocado, mas também uma atenção que nós devemos ter, né? Quando eu penso na questão das escalas, né, e aí o Daniel reforça essa ideia, é no sentido de que mesmo havendo essa imbricação, né, entre a escala global, entre as escalas global, nacional, regional, né, e local, é na escala local que nós conseguimos escapar das imposições, escapar em certa medida, das imposições, né, das demais escalas. Por que eu digo dessa forma? Porque as decisões sobre as nossas vidas, elas vêm de uma escala que se dá muito distante e de forma muito abstrata, que é a escala global, né? Ou seja, no âmbito dessa entidade abstrata chamada mercado, né, que as decisões são tomadas. Mas é no âmbito da escala local que nós aceitamos ou não o que essa escala planetária impõe. Né? Então, na verdade, para tentar esclarecer o que eu coloquei no início, né, que em 10 minutos eu não consigo explicar. Mas é nesse sentido, né? Ou seja, é na localidade que nós temos a força, a potência para decidirmos. Ora, nós vamos aceitar isso ou não vamos aceitar? Ou de que forma vamos aceitar o que nos é imposto pelas demais escalas? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu fico pensando. E aí, para fechar, né, eu gostaria que a gente pudesse, em outros momentos, né, e com outras pessoas, né, com mais pessoas, continuar essa conversa, né? Eu queria fazer uma outra citação de um conceito, né, próximo ao que a Thalita comentou, sem querer interferir no que você falou, Thalita. Tamo junto aí, irmão. Mas é, é de um livro que eu descobri, né, recentemente, a partir de alguns incômodos que eu vinha sentindo, né, que é o Bem Viver, né, do Alberto Acosta, né? E é uma coisa simples, assim, tá logo no comecinho do livro, que ele vai dizer Esse aqui, esse aí, é esse livrinho aí. E aí, na verdade, eu baixei um PDF e imprimi, tá, gente? Porque essa possibilidade, ela nos é dada e eu vejo como revolucionária, tá? Mas, enfim, foi mal, mas eu faço isso. Primeiro eu vejo se eu tenho o PDF para depois comprar. Mas é o seguinte, ele diz, ó, não se trata simplesmente de fazer melhor as coisas que têm sido feitas até agora e ainda esperar que a situação melhore, como parte da construção coletiva de um novo pacto de convivência social e ambiental, é necessário construir espaços de liberdade e romper todos os cercos que impedem sua vigência. É isso que eu chamo da capacidade que nós temos na escala local de decidirmos se vamos ou não aceitar as imposições das demais escalas. É nesse sentido, né? Eu, no momento oportuno, né, eu queria aprofundar essa ideia, né, porque ela é importante. Passa pela concepção de democracia que o Daniel comentou, passa pela relação entre a relação conflituosa, absolutamente conflituosa, entre essas entidades que muitas vezes nós não conseguimos perceber, né, a não ser por meros sinais, o Estado e o mercado, né, essa relação ela é sempre conflituosa, ela vai para um lado, ela vai para o outro, né? Enfim, e passa, né, por aquilo que também foi chamado a atenção aqui, e que é essencial nesse momento, está sendo colocado, né, no limiar nesse momento, né, que é a relação entre a vida e a morte, né? E tudo isso está dentro dessa ideia simples que eu estou colocando, né? E agora sim eu vou concluir uma outra coisa, né? Que é a necessidade de pensarmos uma pedagogia da pandemia. Acabei de inventar essa ideia, não sei o que eu estou falando ainda, mas uma pedagogia dessa pandemia. Ou seja, da gente ter, como o Daniel colocou, a paciência, e isso serve para mim, gente, vocês não têm noção, de explicar, reexplicar, explicar de novo, de estender a mão, de abraçar, de chamar, de ouvir, de entender as preocupações, os anseios,
as instabilidades, os nervosismos das pessoas. Nós temos que entender isso e tentar conduzir da melhor forma possível, dentro dessa ideia simples que eu tentei colocar. Mas é isso, agradeço profundamente, né, a possibilidade de estar aqui com vocês, né, Thalita e Daniel, a gente já se conhece, de poder conhecer a Ana Paula, agradeço muito, né, aprendi muito com a sua fala, a galera que está acompanhando, né, a gente precisa replicar isso, gente, fazer isso chegar o mais longe possível, né, é uma outra frente de luta, né, uma outra forma da gente conseguir, né, fortalecer as redes, né, estender essa ideia, né, sendo o mais pedagógico possível, saber falar com todas as pessoas, né, e não somente entre iguais. Isso é muito importante. Ouvir, né, simplesmente, e não impor o tempo todo, né, porque às vezes a gente tenta impor e aí as pessoas se fecham e nos estigmatizam, né, você é isso, você é aquilo, e aí pronto, rompeu o diálogo. Então a ideia, o objetivo é esse, né, essas redes que se constituíram aqui em Caldas, né, a gente conversou lá no dia 17 para o dia 18, né, Daniel, passado, desses grupos que hoje atingem o limite do permitido pelo WhatsApp. A gente conversou, seu Daniel, isso tem que acontecer, tem que ser o maior grupo já constituído em Caldas, e hoje eu creio que é. E nós estamos conseguindo conversar com as pessoas, uma paciência enorme, né? Eu fico observando vocês para ver como que eu falo, né? Porque normalmente eu sou intempestivo e enfim. Mas muito obrigado a todos e a todas, e um abraço, por enquanto, virtual, né, a todos e todas, e logo, logo, um abraço presencial e caloroso. Agradeço demais. Ana? Tá, eu vou falar aqui. Espero realmente, em breve, estar em Caldas com vocês. Nós tínhamos uma programação aí para vir, mas infelizmente fomos suspendidos pelo planeta com essa pandemia. Então, ficou para um momento futuro, mas eu gostaria muito de abraçá-los e conhecê-los pessoalmente. Espero que possamos fazer isso em breve. Como considerações finais, eu gostaria de pensar que essa oportunidade que nós estamos tendo de refletir, que é uma sacudida no planeta, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, esteja onde estiver, foi tocado para pensar sobre para onde nós estamos indo, o que nós somos, e essa pandemia, ela pode ser, se nós quisermos, pedagógica, mas ela pode ser também com um cenário negativo, já pensando, eu fui bastante positiva na minha fala anterior, mas também lembrar que esse momento é onde as pessoas elas podem realmente despedaçar o que sobrou do Estado social, de segurança para os mais pobres, de regulação contra a poluição, regulamentações ecológicas, e essas pessoas elas podem aparecer de uma forma muito cínica e também aproveitar esse período de suspensão para provocar rupturas e provocar acelerações que fogem da nossa vista. Como eu costumo dizer, se há algo de poético nesse cenário de catástrofe ou emergência climática, é que ela dissolve, ela pulveriza essa diferença que nós temos entre global e local. E de uma forma muito nítida, com essas redes colaborativas locais, inclusive aqui no Brasil, eu costumo dizer que estamos tendo, isso foi até discutido no Supremo, uma forma de você isolar, inclusive, um presidente, você isolar todos os seus governantes e a força que nós temos uns com os outros, como estamos dispostos a sermos uns com os outros. Como pequenas decisões que nós tomamos de uma forma coletiva, ela pode se espalhar de uma forma virulenta e mais rápida, até que um próprio vírus, né? Então, ele pode ser positivo se nós
soubermos lidar com eles. E pensar, a partir dessa provocação, desse momento de reflexão, fazendo um gancho com a fala do Daniel, agora há pouco, eu penso que a epidemia, o mundo que existia pré-epidemia, ele morreu. Qual mundo virá a partir de agora? Quais mundos nós gostaríamos de habitar a partir da morte, desse fim desse mundo? Será que queremos que, fazendo um paralelo com Davi Copenau, que o céu caia sobre nós de novo? Como estamos dispostos a aprender, a retornar e, de alguma forma, como coletivo, barrar esse retorno a esse mundo zumbi, né, que nos torna zumbis, e a essa economia com C maiúsculo, que é dada como uma grande natureza, né? Nesse Dia da Terra, é bom a gente pensar que a economia, ela vem sendo dada como se ela fosse um ente soberano e inclusive transcendental, e que na verdade não é nada disso, porque ela é feita de humanos, né? Então ela só tem serventia se ela é posta a favor do bem-estar da coletividade. E com esse coronavírus ficaram expostos não só corpos, e se nós ignorarmos esses corpos, não teremos aprendido nada a partir dessa morte, mas também ele deixa feridas profundas, feridas que precisam ser curadas, né? Que uma delas é a questão da desigualdade. Essas feridas, elas precisam ser pensadas, porque a natureza, né, o oxigênio, as florestas, que é tudo aquilo que nós somos, de alguma forma, agora, de repente, nenhum dinheiro do mundo mais pode comprar, e não vai comprar. E esse isolamento social, ele pode ser entendido, né, como uma oportunidade de suscitar novos saberes, novos aprendizados, fazer conexões, reconexões, aprender a valorizar a questão do local, desse poder que nós juntos temos. Uma questão, poderia dizer, de derme, né? A epidemia, ela é na pele, nas feridas abertas e nessas fissuras, a construir outros futuros. Então, se esse mundo morreu, como nós poderemos construir esses outros que virão? Qual mundo nós queremos habitar? E como podemos aprender a sonhar esses outros sonhos e construir esses outros mundos? Eu acho que é essa a reflexão que eu gostaria de provocar aqui com vocês. Certo, Ana, muito obrigada. Eu acho que essas provocações que você coloca aí, inspirada aqui no texto do Latour, eu acho que renderia uma outra live, né? De repente a gente levar como um dever de casa e pensar, né? O que é essencial para esse novo mundo aí? Agora pensando de forma mais otimista, né? Esse galeio aí, para onde que ele vai levar a gente, né? Para onde que a gente quer esse impulso? Que mundo novo é esse? É um mundo em que o ser humano vai continuar agindo como se fosse um vírus, né, sobre o planeta Terra, depredando, destruindo de forma intensa e transformando de forma radical esse planeta e, inclusive, eliminando, né, algumas formas de vida do planeta? É isso que a gente quer para depois dessa pandemia? E mais, né, abrindo para uma perspectiva, né, mais econômica, qual é o papel do Estado a partir desse momento que a gente está vivendo, né? A gente vai continuar reproduzindo esses discursos que estão vigentes aí a partir da década de 80 e vai continuar pensando na redução dessa atuação do Estado perante essa situação de desigualdade que a gente assiste, essa vulnerabilidade que atinge as pessoas e que ela já era escancarada para alguns, mas agora ela está nítida, né, para todas as pessoas. Tem muita gente aí se perguntando, nossa, mas as pessoas vão passar fome, olha, como as pessoas vão pagar suas contas? Então é interessante a gente dizer que tem muita gente que está pensando nisso faz tempo, né, porque tem gente sem comer faz tempo, tem gente sem conseguir pagar suas contas faz tempo, tem gente sem conseguir acesso
a educação ou saúde de qualidade faz tempo, e é necessário pensar nisso, né? Pensar o papel do Estado, pensar o papel do humano sobre a Terra, e mais, né? Eu acho que ficou faltando um pouquinho dizer, quando a gente fala de que forma o ser humano está se relacionando com a natureza, mas na verdade que humano é esse, né? Dá para a gente comparar a relação dos povos originários com, por exemplo, a relação, né, de um industrial no século XIX. Então também é necessário a gente pensar, né, que tipo de humano, que tipo de visão de mundo a gente quer que oriente essa nossa relação. Então acho que ficam questões aí para a gente pensar nos nossos próximos encontros, quem sabe convidar mais gente. Fico muito grata, né, de vocês terem participado. A Ana, que também não conhecia, foi um prazer, aprendi muito com as suas colocações. Estou super curiosa aqui para ler o texto do Arthur que você indicou, já está aberto aqui. Inclusive, coloquei nos comentários para o pessoal, tá? A indicação do texto que a Ana colocou, o livro que o Everton, muito esperto, tem ali o PDF para vocês, tá? Já ali nos comentários. E o link de outras citações que a gente fez, tá? Para finalizar. Deixa eu concluir também as minhas palavras finais. Eu não ganhei palavra final. Olha, o pessoal tá com sono, não sei. Só uma coisa aqui, viu, gente? O Daniel falou que 15 minutos era muito tempo para a gente falar. Tá bom. Então eu tô sendo punido. Não, você tem 37 segundos, caso você queira falar. Tá, não, quero sim. Eu queria só deixar um recado, nesse momento de muita polarização que a gente está vivendo, para parar de ficar vendo as coisas e dizer que horror, não é possível, isso não dá, e tentar pensar profundamente de que maneira eu posso trazer novas ideias, de novos circuitos, de novas solidariedades para montar, para poder superar essa pandemia. Agir, gente, agir e parar de ficar confuso e tonto com todas as informações que estão vindo e começar a ficar tendo raiva e ódio das outras pessoas. Isso não vai levar a nada. A gente está numa situação global, local, global, de um enfrentamento à nossa humanidade, à nossa civilização. E assim como a gente está percebendo que a vida é frágil, a gente está percebendo também que a própria civilização é frágil. A ideia de um determinado tipo de conhecimento, de uma relação com a cultura, com as nossas relações humanas e tudo mais. Então, ou a gente se coloca em ação para buscar romper com um certo império de narrativa que tenta desqualificar a solidariedade e o apoio comum, ou a gente vai perder uma grande oportunidade que nós estamos tendo, que é um chacoalhão que está permitindo que as pessoas possam estar abertas a outras perspectivas e outras formas de organização da economia. Muita ação agora, gente. Muita ação. Pronto? 37 segundos. Perfeito. 39, na verdade. Gente, então, para fechar, né, eu separei aqui um poema. Na verdade, é mais uma oração mesmo, da Clarissa Pinkola, né? Eu acho que bastante gente conhece ela, é a autora da Mulheres que Correm com os Lobos, né? Um livro bem interessante, bem conhecido por aí. E é uma oração mais dentro de uma perspectiva otimista mesmo, né? Para ajudar a gente a esperançar. Inclusive chama uma oração. Recuse-se a cair. Se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Se não puder se recusar a ficar no chão, eleve o coração ao céu, e como um faminto, peça que o encham, e ele será cheio. Podem empurrá-lo para baixo, podem impedi-lo de se levantar, mas ninguém pode impedi-lo de elevar seu coração ao céu, só você. E no meio da aflição, aliás, é no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Quem diz que nada de bom resultou disso, ainda não está escutando. Quem diz que nada de bom resultou disso, ainda não está escutando. Então,
fica a mensagem aí para nós esperançarmos, né? Que algo de bom possa vir de tudo isso. Gente, que lindo. Um abraço, gente. Valeu, foi um prazer estar com vocês. Beijo, gente. Valeu. Obrigada a todo mundo que Beijo, assistiu. gente. Obrigada. Valeu, pessoal. 43 pessoas com sono aqui com a gente ainda. Vambora. Gente, boa noite. Espetacular. Obrigadão, gente.